Olá, boa tarde. Está começando o painel de número 3 do quarto Fórum Melhor RH ESG, do Limite da Mudança. O tema da nossa conversa de hoje é ABC da economia, educação financeira e gestão de recursos pelo bem-estar das equipes. Para o bate-papo, temos aqui conosco a Ângela Schukowski e o Danilo Igliori. Ângela Schukowski atua há mais de 20 anos nas áreas de gestão empresarial, de estratégia e de finanças. Mestre em estratégia e organizações pela UFPR, é formada em administração pela FAI, cursou doutorado em finanças estratégicas pela PUC do Paraná e pela USP. Ela é fundadora e consultora da Pense Valor, que já atendeu mais de 700 pessoas, entre autônomos, pequenos negócios e pessoas físicas, nas áreas de planejamento financeiro e estratégico. Já o Danilo Igliori é economista-chefe da Nomad. Ele é professor do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo, com doutorado na Universidade de Cambridge, um dos fundadores do DataZap e com experiência em empresas como BTG Pactual, Unibanco, Vale, Grupo Zap e OLX. Atuou como consultor no setor público no Brasil e no Reino Unido, além de agências internacionais como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Tudo bem com vocês, Ângela, Danilo? Tudo bem, boa tarde. Tudo jóia. Olha, você sabe que a gente teve uma conversa prévia, gente, e é inacreditável, mas os tabus para se falar de planejamento financeiro, eles são até maiores quando a gente fala de coisas relacionadas ao sexo. Acham que só sexo tem tabus, mas quando a gente fala de planejamento financeiro, eles parecem ainda maiores. As pessoas têm algum temor de falar isso, de intromissão. Será que esse tema é muito pessoal? Eu sei que as empresas hoje falam pouco sobre isso, e eu acho que a gente está num momento muito quente para falar sobre isso, principalmente pelos jogos online, que hoje são considerados aí o novo crack, o crack virtual, que está levando muitas famílias, muitas pessoas a dívidas, enfim. Ângela, eu gostaria de começar com você justamente para falar por que os RHs das empresas devem olhar para essa educação financeira dos funcionários, já que hoje a gente está falando de ESG, né? E a sustentabilidade financeira também dos funcionários é muito importante para o bem-estar das equipes. Sem dúvida, Renato. Acho que a importância começa, na verdade, porque quando a gente fala em finanças, a gente está falando da vida da pessoa. Acho que é por isso que o assunto é tão tabu, porque quando a gente começa a falar sobre isso, sobre dinheiro, você está falando sobre o nosso estilo de vida, sobre o que a gente gosta, sobre o que não gosta, sobre os nossos valores. Então, é um assunto bem mais complexo e muito menos objetivo do que parece, né? Então, acho que começa por aí. Por que a importância do RH se preocupar com isso? Porque uma pessoa que está com algum desconforto ou alguma insegurança financeira, ela não pensa direito, ela não trabalha direito, a produtividade cai, né? Ela tem problemas de saúde, mentais, físicos, então é uma questão muito importante para se colocar em pauta. E eu acho assim, quando a gente fala nesse assunto da educação financeira, eu penso, não basta só a educação financeira, né? A gente vê que não basta saber, né? A gente até estava comentando anteriormente, pessoas muito bem instruídas, né? Que têm muito conhecimento no assunto de economia, finanças, enfim, caem em armadilhas, por exemplo, dos jogos, enfim, ou outras coisas. Então, não é só uma questão de conhecimento, são outras questões que estão envolvidas aí, né? A gente pensa que somos muito racionais, mas não somos, nós somos bem mais complexos do que isso, né? A gente faz o que não deveria, né? A gente tem essas questões que precisam ser olhadas. Ô Danilo, você é professor da USP de Economia, né? Então, acho que tem alguns exemplos muito bons aí também, porque você, inclusive, lida com a nova geração Z, né? Alguns da geração Z. E, ô Danilo, você percebe, como a Ângela acabou de falar, que, então, essa história de falta de educação financeira não é uma questão de classe social e nem geracional? Como que é isso? Olha, de fato não, né? Muito embora eu veja que a gente vem fazendo alguns progressos ao longo dos últimos anos, né? É interessante a gente ver que cada vez mais, né, esse assunto ele
começa a entrar na agenda de preocupações das pessoas. Não é à toa que a gente tem um painel como esse, né? Talvez algumas pessoas, um painel de ESG dentro do Fórum Melhor RH, por que falar de finanças, né, nesse tipo de discussão? Porque isso tem tudo a ver, né, com a vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas. Então, da mesma forma que a gente tem que se preocupar com, né, saúde física, saúde mental, né, se alimentar bem, né, tomar os devidos cuidados aí nas diversas esferas, a vida financeira está no centro disso, né? A gente costuma dizer, aqui na universidade e também na Nômade, né, no mundo de investimentos, que olhar para as suas finanças, né, planejar suas finanças, ter um horizonte, né, olhando para como é que eu gasto, como é que eu acumulo, né, vou tomar decisões com esse tipo de perspectiva, é cidadania, né? É muito importante porque você está pensando, né, o que você vai conseguir fazer em termos dos seus desejos, dos seus sonhos, das suas necessidades, não só hoje, mas olhando para o futuro. Então, eu diria que é difícil achar alguma coisa mais importante do que planejar bem a sua vida financeira quando se fala, né, de qualidade de vida, de bem-estar, de desempenho, inclusive no mundo profissional. Mas as empresas falam pouco disso, né? Talvez porque pensem que isso não é comigo, ou seria uma intromissão na vida do colaborador. Como vocês sugerem, eu acho que a gente tem aqui as pessoas mais preparadas para falarem sobre isso, né? Um professor e uma planejadora financeira, como quebrar essa parede, esse escudo para se começar a falar de educação financeira sem ter essa conotação de algo que está entrando muito na minha vida pessoal e que isso não tem a ver com o seu negócio. Por que a minha empresa está falando em educação financeira? Não tem nada a ver com isso. Como quebrar essa primeira parede, essa restrição a se falar sobre isso? Como a empresa pode abordar isso? Acho que o começo, né, Renato, Danilo, é sempre meio... A gente tem que ir abrindo picadas, né? Assim como fora do ambiente de trabalho, num bar, num restaurante, nas famílias, a gente não fala sobre dinheiro, nas empresas a gente também não fala. Então, eu acho que, assim, é sempre um começo que a gente vai ter que ir desbravando esse caminho. Eu penso que cada organização vai ter um jeito, né? Até porque tem um jeito de funcionar diferente, uma cultura diferente, e aí cada empresa vai achando o melhor jeito de abordar isso com os seus funcionários, enfim, com as pessoas que trabalham lá. E aí, eu acho que é importante, assim, ter uma visão individualizada para até não parecer, não sei se a intromissão, mas, assim, cada pessoa vai ter um desafio, ou um problema, vamos pensar, ou um desafio financeiro diferente, né? Puxa, ou é falta de organização, ou é falta de planejamento, ou é falta de conseguir pensar numa reserva, enfim, né? Cada pessoa vai ter um problema diferente. E aí, identificando talvez esses problemas, pensar que programas eu poderia pensar em colocar aqui dentro da minha empresa. Palestra, workshop, cursos, consultoria financeira individual para as pessoas, para algumas pessoas específicas. Com um benefício até, né? Exato, com um benefício. Assim como um psicólogo, por que não uma planejadora financeira? Acho que, sem dúvida, seria, assim, muito útil, muito mesmo para as pessoas, até para... E além do próprio, então, assim, eu penso, além dessa questão que é muito individualizada e personalizada de consultoria, a questão da informação é importante, né? Como eu estava falando, só educação financeira não basta. É preciso ter um planejamento financeiro adequado que seja a prova de seres humanos também. E a prova daquele ser humano específico, porque somos diferentes, né? Uma coisa que funciona para mim, não funciona para você, Renato, nem para você, Danilo. Né? Cada um vai ter um jeito de funcionar e vai ter um plano que vai ser específico e vai se encaixar para cada uma dessas pessoas. Né? Então, é isso aliado com uma educação financeira, eu penso, e mais do que isso, né? Eu acho que a gente tem que olhar a empresa nesse lado, assim, não pode falar que uma pessoa desorganizada, uma pessoa com um desempenho financeiro ruim, é uma pessoa só desorganizada ou que não conhece finanças. Não é só isso. A gente precisa falar de renda também, né? A gente precisa falar de plano de carreira, a gente precisa falar de benefícios claros, né? Enfim, eu acho que isso é super importante também. Ô, Ângela, só antes de passar para o Danilo, como que é essa história de plano à prova de seres humanos? É pensar que, assim, na verdade, no dia a dia, a vida se impõe, né? E as emoções se impõem, eu acho, assim, né?
acaba que no fim das contas, as nossas decisões, né, e a nossa vida, o nosso dia é cercado de milhares de decisões, e eu diria, né, arriscaria dizer que quase todas têm um impacto financeiro ou econômico, né, e aqui a gente não está falando só de dinheiro, mas está falando de tempo, né, do que eu escolho fazer, das coisas que eu abro mão para estar fazendo outras, né, então é toda esse pensamento mesmo econômico e financeiro que às vezes a gente não está acostumado a pensar dessa maneira, né? Então, por isso pensar, puxa, nós somos seres humanos, talvez um plano tão... A gente precisa pensar num plano que funcione no dia a dia, né? Com automatizações, né? Puxa, se eu vou construir uma reserva financeira, então por que não pensar em transferências recorrentes automáticas para que eu não tenha que parar toda vez e pensar, puxa, o que eu vou fazer com isso? Não, eu já parei antes, já pensei, eu já me organizei e já sei o que eu vou fazer com aquilo. Porque eu tive um tempo para pensar sobre aquilo e refletir sobre aquilo, né? Senão o dia a dia vem e nos consome. Danilo, e você, o que você acha? Como estruturar esse programa de educação? E além disso, mais uma pergunta para complementar depois. Você é psicólogo financeiro de seus alunos, às vezes, não? Olha, eu evito, viu? Mas olha, eu queria falar duas coisas. Eu acho que tem primeiro assim, né? Como é que esse tema está se inserindo na vida das empresas? Então, de uma forma mais geral, de novo, eu acho que tem tudo a ver, né, com o crescimento da agenda de ESG. Né? Então, as empresas que ainda não se atentaram para isso, né, não estão preocupadas, não estão montando suas agendas, suas políticas, engajando seus funcionários nos diversos temas que se encaixam aí dentro dessas 3 letrinhas, estão perdendo tempo, né, e vão comer poeira. Né? Acho que não tem mais volta e é uma necessidade, então, estar atento para todos esses temas. ESG tem a ver com desenvolvimento pessoal também, né? E aí o lado financeiro é parte disso. E aí acho que uma coisa muito interessante que a Ângela mencionou, que é o seguinte, né, e também conectando com a sua provocação inicial, Renato, a gente não gosta muito, muitas pessoas não gostam de mexer com esse dia a dia de economia e finanças. Acha árido, acha chato, né? Gostaria de gastar o menor tempo possível com isso. E aí acho que vem o pulo do gato que a Ângela comentou, né? Se você se planeja, se você gasta um tempo, né, pegando as informações básicas, entendendo a importância disso, no final das contas você vai se preocupar menos com isso. Você vai gastar menos, vai sobrar mais tempo para você fazer outras coisas. Né? Quem não se planeja, né, ou ignora a importância, né, de você fazer uma gestão financeira adequada, acaba tendo que gastar muito mais tempo pensando nesse assunto e resolvendo problemas ao longo do caminho. Né? Então, é bem interessante você colocar mais essa, né, atividade dentro, vamos dizer assim, do escopo daquilo que faz parte da sua qualidade de vida. Né? Acho que é bem por aí. Então, um tema que tem muito a ver com a agenda ESG, e acho que as empresas só têm a ganhar, né, de colocar isso à disposição das pessoas. Eu acho que, de novo, a Ângela foi muito feliz. Acho que tem um pilar de educação, oferecer conhecimento, né, e o outro, oferecer ferramentas, né, oferecer caminhos, facilitar o acesso, né, para você ter sucesso nas suas estratégias de planejamento financeiro. Mas nesses dois campos, olha, eu tenho uma agência de comunicação e eu tenho alguns clientes em finanças, né? Eu fui da Gazeta Mercantil há muito tempo e uma coisa que eu tenho percebido nos últimos tempos, com dados mesmo, né, é que o número de influenciadores que falam sobre isso aumentou demais. O número aí com o surgimento de XP, BTG Pactual, né, o número de escritórios de investimentos aumentou muito. Se a gente procura nos buscadores esse tema de ou investimentos, ou dividendos, ou de outras coisas, aumentou demais a busca no Google, por exemplo. Então, eu acredito que, com relação à informação, ela está sendo muito mais disseminada do que anteriormente. Vocês acreditam nisso? Hoje, o acesso ele aumentou, e isso melhorou? Vocês veem que esse acesso melhorando, a educação financeira também tem melhorado ou não? Deixa eu pegar essa primeira aqui, Ângela, já te passo a bola. Olha, eu acho assim, como em todos os temas, né, informação é que não falta hoje,
temos talvez tenha até informação demais, né? Um excesso, né? Está todo mundo plugado nas telas aí o dia inteiro, são várias redes sociais, mais WhatsApp, grupos ali para cá. Então, acho que assim, tem o acesso à informação de fato, né? Melhorou, aumentou muito. Agora, o quanto que isso colaborou para melhorar a educação financeira das pessoas, aí acho que já tem uma interrogação. Eu arriscaria dizer que melhorou, mas é preciso tomar muito cuidado para não entrar nos caminhos fáceis, né? Porque da mesma forma que tem, né, na vida, né, emagreça não sei quanto em uma semana, né? Aprenda inglês no fim de semana, tem essas promessas assim mirabolantes, tem a mesma coisa no mundo das finanças, né? Fique rico sem fazer esforço, né? Então tem que tomar muito cuidado. Está aqui uma oferta que, né, vai revolucionar a sua vida financeira em 30 dias. Acho que assim, essas soluções, a tentação por soluções fáceis, acho que é uma coisa que pega muito aí na natureza humana, né? A Ângela também estava mencionando que nós, né, estamos longe de ser apenas racionais. Então, acho que tem que tomar muito cuidado, acho que esse é um ponto. O acesso está aí muito facilitado para boa e para má fonte de informação. Concordo com você, Danilo. Acho que o fato de ter mais informação, talvez isso até esteja gerando mais interesse das pessoas em cuidar da sua própria vida financeira, o que é positivo. Mas eu também, assim, olho com bastante cuidado a qualidade dessas informações que estão sendo disponibilizadas por aí e essas receitas fáceis, né? Puxa, fazem, né, por exemplo, simulações de aposentadoria que não são adequadas, com um percentual de juros que não é adequado para um longo prazo. Então, assim, tomar muito cuidado com isso também, concordo com isso. Olha, se a gente for falar de coisa fácil, ultimamente, então tem surgido um ponto muito forte nisso, que são os jogos virtuais, são os bets, muitas vezes, né? E isso é uma coisa que tem crescido a preocupação do governo, não sei se só pelo aspecto arrecadatório, mas, em geral, isso tem sido, sim, uma preocupação para muitos. Ontem eu li uma matéria do Estadão que fala sobre isso, né? O novo crack digital que tem arrasado com algumas famílias devido a esse vício, né? Gente que saiu para comprar comida e gastou todo esse dinheiro ali na maquininha do bar, e não é nem o jogo online, às vezes esse caça-níquel do bar, ou bingos clandestinos, ou mesmo os bets, que isso sim tem uma penetração muito forte. Eu estava vendo uma pesquisa outro dia, e que é preocupante, que uma faixa de mercado entende esse gasto nos jogos online como investimento. Esse é o tipo de investimento, né, Danilo, que você acabou de falar, que é o investimento que se quer o resultado fácil. Entende o jogo de azar como realmente um investimento. Isso, como é que vocês veem isso agora? E eu acho que essa é a grande preocupação, talvez uma das maiores preocupações das modernas sobre esse fenômeno, que certamente isso vai impactar o que a gente tem conversado agora, que é o desempenho das equipes. Isso vai endividar muita gente, né? Como é que vocês estão vendo agora esse movimento recente? Olha, eu vejo com bastante preocupação. Acho que tem um monte de coisa aí misturada, né? Porque essas casas de apostas, as chamadas bets e outras formas aí, né, de jogos envolvendo dinheiro aí online, é apenas uma versão de algo que a gente conhece, está na história da humanidade há milênios, né? E sempre causando algum tipo de problema, né? Então, o vício em jogo certamente não é de hoje, né? E aí nós temos uma nova modalidade turbinada, né? E a gente está vendo como isso está crescendo muito rápido. Então, você mencionou a reportagem do Estadão, e hoje eu estava vendo no Valor uma declaração do presidente do Banco Central, né, preocupado que os recursos carreados para essas loterias, para essas formas de apostas, essas bets, tem causado impacto, ou tem o potencial de causar um impacto na inadimplência das pessoas com relação ao crédito em geral,
né? Então, que teria um impacto espalhado pelos mais diversos setores da economia. E aí, assim, para não me alongar muito, né, o que a gente percebe é isso, quer dizer, você pensar em apostas como investimento, não tem nada mais errado, né, do que isso. Né? Então, sei lá, assim, né, eu não quero ser um purista, extremamente conservador, alguém que possa, né, achar nessas apostas, nos cassinos da vida, né, sai do Brasil, vai para algum lugar que tem cassino, e isso como uma forma de entretenimento, né, desde que sob controle, não vejo maiores problemas. Agora, não pode pensar nisso como investimento. Né? Agora, o fato é que não só, né, tem uma parcela grande de pessoas que não lidam bem com isso, acaba virando um vício, né? Uma compulsão que estraga, como toda compulsão e vício, né, tem um potencial enorme de causar estragos importantes na vida das pessoas, não é só financeiro. Né? Isso aí, no limite, pode levar a desestabilização de famílias, tem casos e casos de impactos muito ruins desse tipo de fenômeno. E aí tem outros lados, né, que a gente sabe, como está falando de governo, de falta de regulação, eventualmente facilitar a lavagem de dinheiro. Então, é algo que a gente tem que olhar com bastante preocupação e, assim, podendo ficar longe disso, acho que dá para falar que é uma boa não se envolver com isso. Certamente não tem nada a ver. É o oposto do que a gente gostaria de explorar, né, como uma boa prática de planejamento financeiro. Sem dúvida, acho que não dá para nem... Eu pensaria assim que acho que tem algumas coisas que a gente precisa ficar longe, porque a gente pensa que a gente vai ter autocontrole, né, no futuro, e é uma coisa que a gente não consegue garantir. Na verdade, acho que nenhum de nós estamos imunes a isso, se a gente se coloca, né, numa situação de risco como essa, né? E eu estava vendo até uma das pesquisas que o Itaú mostrou, e o gasto líquido com as apostas, ou seja, o que foi perdido com apostas, e no Brasil, de junho até agora, do ano passado até agora, então nos últimos 12 meses, foi de quase 24 bilhões de reais. Então, assim, é muito dinheiro, né? E esse dinheiro poderia estar sendo destinado para onde? Né? Muitas vezes acaba não indo para o consumo, ou para coisas necessárias, importantes, ou para uma reserva, ou para um investimento, sim, de verdade, né? E aí causando todo esse transtorno, começando pelo financeiro, e que vai impactar todas as áreas da vida dessa pessoa. É uma coisa seríssima, e que a gente teria que olhar com muita preocupação mesmo. É que a educação financeira é algo que leva... não a educação financeira, mas o planejamento financeiro é algo que leva tempo. E para quem pensa curto prazo apenas, talvez esses jogos seja visto como investimento justamente por causa disso, né? Porque leva tempo para você juntar dinheiro, fazer uma reserva, enfim. E para quem quer o resultado rápido, isso é um grande problema. Ô Danilo, você é professor na USP de, como a gente já falou, geração Z, principalmente, né? Nesse mesmo jornal que eu li sobre as bets e o malefício delas, também tinha uma matéria que não tem nada a ver com isso, mas falando da dificuldade da geração Z em adquirir um imóvel. E até tinha a declaração de uma pessoa da geração Z dizendo, bem na minha vez, os imóveis estão muito mais caros e impossíveis de se comprar. Mas até o jornal aborda uma coisa que eu gostaria que você, por favor, também falasse, e a Ângela, que essa é uma geração que se preocupa muito com a experiência, né? O hoje, viver muito o dia atual, sem olhar tanto para o futuro e talvez sem tanto essa visão, como a Ângela falou, de planejamento financeiro. Como é que você vê isso? Como é que você ouve deles no dia a dia, aí, durante as suas aulas, essa dificuldade que eles têm de tentar equilibrar, que é a dificuldade que todos nós temos, no final das contas, de equilibrar, olhar o futuro e curtir o presente? Como que é isso? Olha, eu acho que eu discordaria um pouco dessa visão, viu? Aqui, pela minha experiência e relacionamento com pessoas dessa geração, né, mais jovens, em outras esferas, sim, é verdade que tem uma valorização da experiência, mas eu vejo isso como uma coisa positiva, na verdade, não como uma oposição a pensar no futuro, né? É mais uma oposição ao consumismo pelo consumismo, né? Então, em vez de comprar coisas,
né? Eles querem gastar isso com viagens, né? Com entretenimento, com shows. E aí eu vou fazer um comentário sobre casa própria daqui a um minuto. Mas então eu acho que dessa geração, como em todas as gerações, eu acho que tem pessoas que são mais imediatistas e outras que são menos imediatistas, né? Acho que a clássica fábula da formiga e da cigarra, né, ela se aplica a todas as gerações. Então, tem aqueles que são, né, querem viver o presente e não olham muito para o futuro, e tem os outros que são o contrário, né? Acho que a diferença dessa geração, talvez, é que eles estejam colocando mais ênfase em experiências do que em acúmulo de bens materiais. Agora, essa diferença, né, ao meu ver, não tem nenhum impacto na relevância de você se planejar financeiramente, né? Se você vai adquirir bens ou gastar de outra forma, fazendo viagens, por exemplo, ou indo estudar em algum lugar, pagar uma pós-graduação dentro ou fora do país, você vai consumir, né? Consumo pode ser serviços, pode ser entretenimento, pode ser turismo, né? Então, acho que o mais importante nessa história é alongar horizontes temporais, né? Vou usar um termo técnico aqui da economia, né? Que a gente, a todo tempo, a gente está fazendo escolhas intertemporais, sabendo ou não, as nossas decisões de hoje, elas necessariamente vão impactar a sua realidade no futuro, né? Então, quando a gente fala de planejamento, no fundo, o que a gente está fazendo é alongando, né, os nossos horizontes na hora que a gente vai tomar decisões hoje. E aí, assim, jovem, em geral, eu falei que tem uma distribuição, assim, né? Alguns só olham mais, outros menos para o futuro, mas, em geral, os jovens tendem a olhar menos para o futuro. Né? A juventude tem a alegria da juventude tem essa consequência. Agora, daí mais importante ainda a gente lembrar, né, que você começar a se planejar quando jovem facilita muito a jornada, né? Por isso que a gente tem essa bandeira aqui de não só na faculdade, mas também de levar isso para o público em geral. Casa própria é interessante, porque é uma das coisas mais difíceis de comprar, de fato, para a maioria das pessoas, pelo seu alto valor. Por outro lado, ela tem um mercado, né, de crédito, um mercado de financiamento que está estruturado, né? E aí, sim, está caro, juros também estão altos, então não é simples para ninguém. Mas o interessante aqui é o seguinte: eu trabalhei bastante tempo ligado ao mercado imobiliário, você mencionou a DataZap, né, que é uma empresa de inteligência imobiliária ligada ao portal Zap Imóveis, e aí a gente sempre tinha esse debate olhando para as pessoas mais jovens, né? Será que as pessoas mais jovens, da mesma forma que elas não querem mais comprar carro, né? Então, todo mundo andando de Uber, bicicleta, transporte público, aí, elas vão deixar de comprar casas? E aí, assim, não está muito claro isso, tá? Não é muito evidente que esse seja um desejo, né? É um desejo para as pessoas mais jovens, talvez não queiram fazer isso já, mas a gente percebe que, né, os millennials, que já não são mais tão jovens, que até pouco tempo atrás não olhavam para isso, já estão começando a olhar, né? E tem algo muito importante, né? E aí acho que a Ângela estava comentando aqui com a gente, antes de a gente entrar no painel sobre reserva de emergência, né? Que é quando acontece algo muito diferente, como foi a pandemia, né? Então, a pandemia botou muito estresse na vida financeira de várias pessoas, né? E aí quem tinha já um planejamento financeiro mais organizado, via de regra, teve mais condições de reagir a um cenário de estresse, né, do que quem não tinha, né? Então, acho que a geração Z está nesse bolo aí, um pouco diferente, mas eu não acho que tão diferente assim. Acho que ainda estamos aprendendo a entender, né, como é que eles pensam, né? É interessante essa tua visão, Danilo, falando sobre a experiência, né? E realmente, para ter as experiências que essa geração também quer, né? Por conta do seu estilo de vida, por não estar, acho que, querendo se fixar muito em nenhum lugar, né? É diferente um pouco a visão deles, mas ainda assim a gente vai precisar de dinheiro para isso, vai precisar se planejar para isso.
né? E acho que é importante, assim, quando a gente pensa no planejamento financeiro, pensar lembrar que a gente precisa ter esse equilíbrio entre o presente, e a gente não pode deixar de viver o presente, porque o presente, né, é só o que nos resta, na verdade, né? Mas pensando no futuro também, mas de uma maneira que não faça a gente perder a resiliência, eu acho, né? Eu estava lembrando, assim, que anteriormente, quando a gente falava de reserva de emergência, as pessoas eram mais convictas, no sentido de dizer, não, a gente precisa guardar 12 meses, né, do meu gasto mensal para formar uma reserva de emergência. Então, assim, isso às vezes, na vida de algumas pessoas, é muito difícil. E começar com essa régua aqui em cima, às vezes já desmotiva a pessoa de cara. A pessoa, não, ela vai querer trocar o sofá da sala, ela vai querer fazer uma viagem, ela não vai formar essa reserva de emergência se for uma régua muito alta, né? Então, a gente precisa começar pensar em coisas mais factíveis, pelo menos no começo, para dar aquele impulso, né? Para a pessoa não se desmotivar logo de cara, que eu acho que também é importante, assim, pensar em pequenas comemorações, pequenas vitórias, pequenas metas para a gente ir atingindo. Ô, Ângela, já que você tocou nesse assunto, quais são as dicas de vocês para sair de uma situação financeira difícil que alguém já pode estar, ou pelo menos quem quer iniciar esse planejamento financeiro? Afinal, ninguém é de ferro, também as pessoas querem sair, querem curtir um pouco hoje, não pensar só no amanhã, né? Então, quais são esses primeiros passos que vocês veem, ou para sair de uma dívida que contraiu, ou para começar um planejamento financeiro e que possa ter essa vida saudável, financeiramente falando, logo mais ali na frente, com algum planejamento? Ângela, começando por você, como é que você vê esses primeiros passos? Acho que o primeiro passo é a gente se colocar na frente do espelho e olhar. E se olhar e entender qual que é o tamanho da nossa vida financeira, né? Como é que ela está estruturada hoje? Qual que é o meu estilo de vida, né? Quanto que isso se revela, né? Como é que isso se revela nos números, né? E aí entender, né? Realmente, assim, ter a noção da nossa vida. Entender, puxa, tenho dívidas, não tenho dívidas? Então, o primeiro passo, eu acho que é vencer esse medo, né? E pedir ajuda, se for o caso, para amigos, para conversar com pessoas, para falar sobre isso, né? Para poder entender qual é o seu tamanho, ou qual deveria ser o seu tamanho, ou pensar, puxa, essa é a vida que eu gostaria de ter, né? Se eu me preocupo com a minha casa, será que eu estou gastando com a minha casa? Se eu me preocupo com a minha aposentadoria, será que eu estou me preparando para a minha aposentadoria? Então, são perguntas que a gente vai fazendo, né? Vai se fazendo para poder entender se a gente está vivendo de acordo com o que a gente gostaria realmente, né? Já que quando a gente fala de dinheiro, de finanças, de economia, está falando sobre vida. Então, é isso, a gente tem que olhar para a nossa vida. Danilo? Eu acho que é bem por aí mesmo, né? Acho que, assim, o primeiro passo é estar disposto a melhorar a situação, né? Você tem que querer ter isso como algo importante na sua vida. Não dá para fazer isso sem a devida responsabilidade. Por quê? Porque uma vez que você, né, falou, eu vou fazer, está decidido, você tem que fazer um diagnóstico, né? E o diagnóstico é basicamente fazer um balanço, né, da sua vida financeira. O que é isso? Né? Você tem fluxos e tem estoques. Estoques é o que você tem já de riqueza acumulada, eventualmente você tem uma casa, eventualmente você tem um carro, né? E também de dívidas, né? Então, que você possa ter hoje. E os fluxos são as entradas e saídas de recursos. Então, eu diria assim, uma vez que você está... Primeiro passo, vou mudar a minha percepção e vou tomar controle, né, da minha realidade financeira. Segundo, o que ela chamou de olhar no espelho, é olhar bem no espelho e construir esse diagnóstico, não é? Sem medo do que pode sair dali, né? E aí, a partir do diagnóstico, você pode começar a colocar os ingredientes, né, do que vem pela frente. Então, não tem muito jeito, você tem, né, uma equação que é receita menos gastos, né, os salários menos ganhos, né, menos gastos, e você tem que começar, então, a pilotar esta equação,
né? E aí vai depender muito do seu momento de vida, do que você já acumulou até este momento, né? Seja riqueza de um lado, patrimônio de um lado, seja dívidas do outro, para poder ir gerenciando essa equação, né? De forma a você fazendo as pequenas conquistas que a Ângela mencionou, né? Então, aí vai depender muito também da situação, do seu ponto de partida, né? Alguns têm que resolver problemas de endividamento, enroscos passados. Outros têm um estilo de vida que está pilotando no cartão de crédito todos os meses, né? Então, tá bom, não acumulei uma dívida, mas eu vou torrando minha grana toda um pouquinho mais todo mês, não consigo guardar nada, né? Então, e aí, uma vez que você tem esse diagnóstico feito, aí você tem que ver como é que você começa a mexer nessa equação para frente, né? Aqueles que já acumularam, né, ou têm condição de acumular, entram aí, vamos dizer assim, num grupo privilegiado que também tem muitas tarefas pela frente se quiserem fazer um bom planejamento financeiro, que aí começar, então, a pensar como é que você monta uma carteira, né, de investimentos para poder proteger o seu patrimônio e fazer esse patrimônio crescer ao longo do tempo. Olha, para os nossos telespectadores que têm um planejamento financeiro, se sobrar um pouquinho de dinheiro, eu gostaria de falar sobre a Casa Hope para vocês, uma instituição filantrópica cujo objetivo é dar suporte às crianças e adolescentes com câncer e transplantadas, né? Para apoiar a entidade, a arrecadação promovida pelas plataformas Melhor RH e Negócios da Comunicação, é só direcionar o seu celular aqui para esse QR Code na tela e ajudar com alguma contribuição para eles, mesmo um pouquinho, é muito importante. A gente quer, com essa campanha que se chama Adote um Leito, chegar a uma soma inicial aí de R$30 mil. Essa quantia corresponde ao custo de um leito durante um ano inteiro pela instituição. Ângela, Danilo, a gente está quase finalizando o nosso painel, passa muito rápido mesmo. E eu queria pedir para vocês as considerações finais e colocar uma provocação antes dela, que as redes sociais ajudam muito no incentivo do descontrole da vida financeira, né? Você vê aquele amigo viajando, você vê aquele amigo que comprou um carro novo, né? E isso sempre são iscas para você gastar o seu rico dinheirinho, como já dizia o Pato Donald, o tio Patinhas, aliás, o seu rico dinheirinho com outras coisas incentivado pelas redes sociais. A gente está falando que o planejamento financeiro, ou os influenciadores, ou maior informação sobre educação financeira está chegando, você também tem na contramão essas redes sociais que estimulam, né? Queria saber de vocês como ser rígido com relação a essas provocações externas e queria também que vocês fechassem com as últimas considerações. Muito obrigado. Acho que é importante a gente pensar que, na verdade, o nosso parâmetro é a gente mesmo, né? Assim, relembrar isso sempre. Acho que uma das formas de a gente relembrar isso é parar um tempo e pensar, puxa, como é que eu vou me planejar? O que eu quero fazer na minha vida? Quais os meus projetos? Quais os meus sonhos? Qual é o estilo de vida que eu quero ter? E aí pensar e colocar no papel mesmo, puxa, quanto isso vai custar? Como é que eu vou me organizar para isso? O que eu vou fazer primeiro, né? Tentar priorizar as nossas necessidades, os nossos desejos, para ter eles elencados ali e a gente não se perder com devaneios aí no meio do caminho, né? Acabar não se perdendo. Então, acho que é isso, né? Olhar para a gente mesmo, assim, ter a coragem de ver isso, seguir em frente no nosso plano. E acho que mais do que isso assim, se envolver realmente com isso, né? Não adianta alguém fazer um plano para você ou delegar a tua situação financeira para alguém. Isso não vai resolver, né? A gente precisa se envolver, a gente precisa se comprometer, né? A gente precisa participar daquele processo. Eu vejo isso muito nas minhas consultorias de planejamento financeiro. A gente tem que fazer um trabalho a 4 mãos, né? Não adianta eu fazer pela pessoa ou alguém fazer por nós. A pessoa tem que estar junto ali, né? Acho que é isso. Muito obrigada. Danilo? Joia. Bom, eu assino embaixo de tudo que a Ângela falou. E eu acho que, sim, só complementaria trazendo alguns elementos do que a gente falou aqui no debate, né? Eu acho que, assim, tem a primeira coisa que é alongar os seus horizontes, né? Então, vida financeira é um olhar para o futuro. Então, da mesma forma que você cuida da saúde física e mental, é importante você cuidar da sua saúde financeira, que vai, por sinal, melhorar a sua vida
a sua saúde física e mental. A segunda coisa é você também não ser tão rígido como você. Eu vou ser um pouco provocador aqui, no sentido de que somos todos humanos, né? Então, da mesma forma que, eventualmente, você come um pouco a mais, né? Ou gasta um pouco a mais, uma coisa, você pode dar umas escorregadelas aqui e ali. O importante, né, é ter um norte. O importante é levantar e não deixar um pequeno desvio virar uma bola de neve, né? Então, de novo, planejamento é o nome do jogo aqui, né? E saúde vem junto com isso, né? E aí eu acho que, assim, queria só agradecer muito a oportunidade de participar aqui desse fórum. Eu acho que é bem relevante a gente estar trazendo esses temas para o universo das empresas. Parabéns, Renato. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Ângelo. Obrigado, Danilo. Agradeço também ao Márcio Cardial, o publisher da plataforma Melhor RH. E agradeço também, claro, aos nossos telespectadores. Espero que vocês tenham gostado do papo. E até a próxima. Até a próxima. Até mais, pessoal.